cara de sempre, o poeta Kanzaluan. Estou aqui mais uma vez, mas não para dizer a poesia, mas para descrever as espinhas da moçambicanidade, para despir as fragilidades deste governo, que a cada dia que passa mostra-se despreocupado daquilo que são os desafios e ou os problemas do povo moçambicano. É verdade que estamos a assistir a um cenário mundialmente criticado, mundialmente repreendido, e de todas as formas, todas as forças vivas da sociedade e toda a comunidade internacional vem criticando e vem tendo um posicionamento mediante ao fenômeno xenofobia na vizinha África do Sul. Mas diante disto estamos a ver um silêncio profundo por parte do governo da Frelimo, sem ações e com poucos discursos, e também tratado de uma forma um bocadinho assim carinhosa, não descrevendo este fenômeno de forma agressiva, que é o que tem se comportado lá na África do Sul. Vários moçambicanos nas avenidas, nas ruas, nas pequenas cidades da África do Sul, desesperados, trancados nas residências, não tem como sair para comprar pão, não tem como sair para apanhar água, não tem como sair para trabalhar e não tem dinheiro para voltar a Moçambique. O desespero consome milhares e milhares de moçambicanos na África do Sul, porque não tem para onde ir, não tem o que comer. E essas pessoas foram evacuadas de Moçambique para a África do Sul sem documento, sem BI, sem passaporte, sem nada, devido ao desespero, devido ao desleixo que o governo de Moçambique proporciona neste país. Os moçambicanos não se sentem identificados com as políticas públicas de Moçambique, pois elas não são sustentáveis, não criam oportunidades para os moçambicanos e não abrem nenhum espaço para que o moçambicano consiga respirar e consiga viver. Hoje o poeta Kanzaluan vem de uma forma muito profunda para descrever de forma detalhada as fragilidades do governo da Frelimo mediante aos conflitos políticos em todo o planeta. Eu quero pedir a si que acaba de se ligar a esta live para partilhar esta live e conseguir alcançar o maior número de moçambicanos e dos africanos, para que juntos possamos a quebrar paradigmas mediante esta situação. Partilhe a live, coloque like e siga a página, uma vez que a página, por estar a descascar este governo injusto e ilegítimo, ela tem sofrido alguns ataques. Então eu peço a todos vocês para que partilhem massivamente esta live, peço para partilhar massivamente a live e peço para colocar like e seguirem massivamente a página. Isto não nos dá dinheiro, mas nos permite a conseguir maior número de pessoas para quebrarmos paradigmas, abrirmos o maior número de mentes rumo a um Moçambique melhor, ao Moçambique que nós almejamos, lutamos, sonhamos e defendemos. É assim, nós estamos a assistir a um cenário muito estranho. Já há uns 3 meses tem-se levantado discursos de ódio contra os imigrantes residentes na África do Sul, e que de princípio, politicamente, esses discursos eram movidos de forma a expulsar os imigrantes ilegais na África do Sul. Só que esses discursos e esses movimentos foram crescendo ao longo dos últimos 2 meses em toda a África do Sul, onde se enraizaram e já agora não querem ver nenhum estrangeiro no seu país. Com um grande discurso que os sul-africanos dizem: Abahambe, vão organizar os vossos países. É isso que eles estão a falar. Só que, mediante a tudo isto, há atentado da vida das pessoas, as pessoas perdem os seus pés, não sei lá quando. Vários governos foram sensibilizando-se. Alguns até, como o caso do Botsuana, fechar fronteiras com a África do Sul e também a eliminar qualquer laços comerciais com a África do Sul. Vários países como a Tanzânia, Uganda, já se posicionaram e estão disponíveis a tirar os seus cidadãos da África do Sul e evacuá-los de volta aos seus países de origem. Mas mediante a isto, há um silêncio profundo e picante, proporcionado com o governo da Frelimo, mediante aos abusos
que os moçambicanos estão a sofrer na África do Sul. Um país que os moçambicanos lutaram e contribuíram para que pudesse estar onde se encontra hoje. Mas hoje os sul-africanos ofendem os moçambicanos, insultam os moçambicanos, cospem os moçambicanos, batem nos moçambicanos, expulsam os moçambicanos. E mesmo expulsados, os moçambicanos, em maior número, estão multinados na terminal interprovincial da junta. Não há nenhuma ação concreta deste governo para tirar, se calhar, 50 mil, 60 mil, existir uma chubombo para levar as pessoas para Nampula, para Cabo Delgado, para Inhambane, para Gaza, ou qualquer que seja o ponto deste país. E mais, não há uma assistência humanitária visível mediante tudo isto. Ontem o partido Ana Mola moveu o seu terminal interprovincial da junta para oferecer alimentação às pessoas que estão a sofrer. Essas pessoas foram repreendidas e foram expulsas do terminal interprovincial da junta. Não conseguiram oferecer. Mesmo assim, diante desse sofrimento todo, o Chapo viajou de Maputo para ir conversar com Cyril Ramaphosa, conversar assuntos em que não são palpáveis, não são factuáveis e não são visíveis em termos de buscar solução do sofrimento dos moçambicanos que se encontram na África do Sul. Isto é uma coisa preocupante para o governo. A África do Sul tem Moçambique como corredor para a sua economia funcionar e que era muito fácil o governo da Frelimo conseguir um meio termo para retirar os moçambicanos da África do Sul e retorná-los às suas terras de origem. É claro que muitos moçambicanos que se encontram na África do Sul não têm realmente, chamam de work permit em inglês, permissão para trabalho ou para residir na África do Sul. Alguns entraram na África do Sul sem work permit ou permissão para trabalho ou para residir na África do Sul. Alguns nem passaporte não têm. Mas devido ao desespero, devido à fome que a gente vive em Moçambique, eles acabaram refugiando para a África do Sul para ir trabalhar nas grandes plantações. E isto tem realmente impactado as suas famílias porque conseguem no final do dia um pão para poderem se alimentar. Mas hoje estão a ser escorraçados. E mediante a este problema, o governo da Frelimo fica em silêncio. Por quê? É este mistério que nós estamos aqui para desvendar. Peço para partilhar massivamente a live, seguir a página, tecer o comentário, o seu ponto de vista, partilhe com os outros por via de comentário nesta live, porque nós vamos também deixar o nosso posicionamento, porque é que mesmo diante dessas repressões, diante deste sofrimento que os moçambicanos passam na vizinha África do Sul, o Daniel Chapo e o governo da Frelimo não conseguem ter um posicionamento plausível, visível, factuável mediante esses problemas. Pedimos para que partilhe massivamente a live e nós vamos tentar deixar o nosso comentário. Vamos partilhar para o maior número possível, vamos alcançar pessoas, vamos colocar like e vamos seguir a página, porque nós estamos aqui para tentar desvendar esses mistérios. Vamos partilhar a live, diga-nos de onde é que você está nos assistir e qual é o seu ponto de vista mediante ao silêncio da Frelimo e do seu governo a este problema. Qual é o seu ponto de vista? O que é que está por detrás disto? Porque nós vamos aqui trazer esses mistérios todos e nós vamos desvendar. Vamos partilhar, vamos partilhar, vamos partilhar, vamos seguir, vamos comentar e vamos opinar. Vamos lutar para defender um Estado protetor. Bem antes de irmos para longe, quando a guerra da Ucrânia começou lá entre a Ucrânia e a Rússia, vários moçambicanos que estavam lá por via de trabalho e por via de estudos, que estavam na Rússia, na Ucrânia, também no Israel, lhes vimos a sofrer nos aeroportos a pedir ajuda para serem deportados para casa. O governo de Moçambique nessas coisas é o último a chegar. Só que nós pensávamos que não conseguiam ajudar aqueles que estavam em Israel e na Ucrânia devido à distância. Mas esses que estão na África do Sul não ajudam e nem dizem nada. É uma coisa normal, xenofobia é uma coisa normal que deve ser olhada. Man, o que é que vocês estão